Hoje nós vamos apresentar para vocês o João Galvão e Rafael Almeida da Fazenda Pinhalzinho, que traz uma grande inovação no manejo de grama seda e rotação de cultura. Pessoal, nós estamos muito felizes aqui em começar o nosso primeiro Baldan Connect On. É um canal que tira pessoas do anonimato, como o João Galvão, o Rafael. São pessoas que agregam no nosso dia a dia no controle de plantas daninhas. E esse primeiro podcast a gente teve conduzindo um ensaio lá na Fazenda Pinhalzinho. Eu fiquei surpreso com as produtividades da Fazenda Pinhalzinho. E a gente fazia alguns manejos inovadores e a gente aprendeu com o Rafael introduzir mais uma inovação do manejo que era inovador no nosso ponto de vista, no manejo de grama seda e capim-camalote. E hoje eles estão aqui, é um prazer, uma satisfação. O João, você vai aguentar ficar 1 hora sem fumar, João? Vai ficar tudo pela ciência, né, Júnior? O João não tem WhatsApp, nem Instagram, mas ele tem muito a oferecer aqui com informação no agro. Aí faz quantos anos, João? 20 anos, 22 anos de formado e na labuta da produção. Hoje, primeiramente, também quero agradecer a Baldan Connect de estar nos oferecendo essa oportunidade de tentar transmitir informações da produção para o pessoal do campo, que tudo hoje existe soluções, mas cada um tem que buscá-la conforme o seu dia a dia. Então, para começar, meu nome é João Galvão, engenheiro agrônomo, formado na Faculdade Manuel Carlos Gonçalves, Espírito Santo do Pinhal. Hoje eu tenho o cargo de gestor de uma propriedade agrícola chamada Fazenda Pinhalzinho. Essa propriedade ela está no setor há 70 anos, ajudando na produção de alimento, ajudando na produção de cana-de-açúcar e fazendo um trabalho social com uma gama de colaboradores que sobrevivem do nosso sistema por muitos anos. Então, eu com o Rafael de Almeida, o Rafael é o nosso supervisor de produção, ele só tem 17 anos de Fazenda Pinhalzinho, eu tenho 13 anos de Fazenda Pinhalzinho, e lá conta uma história de superação de tudo, não só dos proprietários que acreditam no sistema produtivo, mas também como toda a nossa cadeia de colaboradores que cada dia a dia se esforça para tentar encontrar soluções no mercado que caseiem com o nosso dia a dia. Então, a nossa história começa há 17 anos atrás, na passividade de introduzir a cultura da soja dentro de um pilar de sustentabilidade da cultura da própria cana-de-açúcar, que hoje é a nossa cultura principal da fazenda, mas o intuito lá atrás era agregar outra cultura dentro do nosso sistema produtivo para nos ajudar a se manter, a produzir divisas e tudo mais. Então, o tombo sempre é grande, a labuta sempre do dia a dia é grande, então o aprendizado é diário. A fazenda sempre buscou soluções tecnológicas, sempre buscou as empresas que detêm essa tecnologia para nos ajudar no dia a dia a redução de custo e a ter produtividade. Ô João, falando em produtividade, qual que é o segredo de uma fazenda como a Pinhalzinho ter produtividades acima dos 3 dígitos? Nós estamos falando aí num ano extremamente desafiador, que foi um ano seco que passou. Vocês estão com uma produtividade de 103 toneladas por hectare e um TAH de 13. Qual que é o segredo para isso? O segredo para isso é muita paixão, dedicação e tempo.
Mas seja mais específico, agronomicamente falando. Os pilares, né? São vários fatores, Júnior. São fatores de uso de tecnologia, são fatores de a equipe estar engajada, a equipe está engajada no processo, os proprietários estão engajados no processo. Então, Consultoria, porque a gente linka que ninguém sabe de tudo. E as informações estão aí no mundo. Então, você tem que ter essa troca de informações com consultores, com pessoas especializadas, para a gente, cada um, tirando as suas conclusões e podendo estar juntando no tijolinho do seu alicerce de produtividade. Tanto que nós se conhecemos, a Fazenda Pinhalzinho junto com a Badan Connect. Qual que é o intuito para a Fazenda Pinhalzinho ter essa parceria com a Badan Connect? A vivência que o Júnior Badan tem no ramo de herbicida nos ajudar numa parte do nosso processo produtivo para a gente, na sequência, ter essas produtividades. A fazenda hoje produz cana de 3 dígitos, vamos dizer que é a vedete do setor. Nós fazemos isso há 10 anos, produzindo cana de 3 dígitos. Mas como que se produz cana de 3 dígitos? São pilares de sustentabilidade que um vai complementando o outro. Quais que são os pilares? São fazer rotação de cultura em 100% da reforma, ter na sua equipe, no quadro de colaboradores, pessoas engajadas, pessoas que gostam do que fazem, que nunca está satisfeito com aquilo que fez, sempre buscando algo a mais. Isso falando de nós, colaboradores, e até dos nossos proprietários, patrões, que vivem isso com nós no dia a dia e fomentam essa busca de eficiência, essa busca de produtividade. Então, como é que eu estava dizendo, lá no passado começou-se com a ideia de iniciar uma rotação de cultura, mas visando o quê? Não visando uma rentabilidade a mais no bolso, vamos dizer assim, com a produção da soja, mas usando essa rotação de cultura para nos dar sustentabilidade nessa cana de 3 dígitos. Então, são tudo escolas, são tudo momentos que você vai passando e você vai tirando o que é bom, o que é ruim e tocando a sua vida. Ô João, e eu estava vendo os pilares da Pinhalzinho, aqui investimento, esse investimento é em pessoas, como também na área agronômica, certo? Pessoas, tecnologias, equipamentos e saúde ocupacional para 100% dos seus colaboradores, porque a gente diz que a empresa não adianta ela ter dinheiro para investir, mas não tem pessoas que façam isso acontecer. O outro pilar é o comprometimento, né, dos colaboradores, eles que vão fazer essa transformação. Nós que fazemos essa transformação no dia a dia. O Rafael, mais uma gama de 48 pessoas que são da nossa equipe. Isso são muitos finais de semana que a gente deixa a nossa família, que nós estamos lá vendo o negócio acontecer. Então, esse também é um comprometimento. E também falando, logicamente, em comprometimento da parte proprietária da fazenda, porque parte da sua rentabilidade, eles não põem no bolso para eles ir para a praia passear. Eles põem essa própria parte de rentabilidade custeando todos esses pilares de sustentabilidade. Essa máquina para girar, né? E então os pilares são investimento, comprometimento, tecnologia, as consultorias e a rotação de cultura. Isso que traz esses 3 dígitos? Não podemos falar que a agregação de todos esses pilares a gente chega nos 3 dígitos. Não que a rotação de cultura só vai nos trazer cana de 3 dígitos, mas ela vai nos contribuir para isso. De que forma? Ciclagem de nutrientes, controle natural de pragas, controle de certas ervas daninhas, que no caso nós vamos estar falando hoje, no dia de hoje, é até um aprendizado nosso, através do Rafael, de buscar
essa eficiência e nós começamos a perceber no mercado que existem moléculas de herbicida que nós, utilizando ela dentro desse processo produtivo, nos ajuda específico num ponto que é um controle de grama-seda, que isso faz parte de todo esse pilar de sustentabilidade para a gente ter a cana de 3 dígitos, né? Então, tudo foi aprendizado. A gente, no começo, se depois o Júnior vai apresentar alguma coisa, nós iniciamos a rotação de cultura dentro do processo cana, se produzindo 80 toneladas de cana por hectare, se produzindo 20 sacas de soja por hectare. Se passaram 17 anos nesse aprendizado sistêmico, porque cada safra é um aprendizado, cada ano é um ano. Hoje, graças a Deus, nós temos cana de 3 dígitos e também temos soja de 80 a 85 sacas por hectare na reforma de canavial. Então, esse pilar da reforma nos ajuda em toda essa sustentabilidade. Hoje, a fazenda não faz uma reforma de cana sem fazer uma rotação de cultura. Isso é praxe dentro do nosso dia a dia. Além do que, eu falo que uma fazenda é uma indústria a céu aberto. A sua linha de produção, o solo, você não para 100% de aproveitamento, né, João? E o que a gente viu na Pinhalzinho, ela usa a soja para desinfestar as áreas dela. Nós vamos falar hoje da desinfestação do capim-camalote e da grama-seda, como também tudo aquilo que você já falou da reciclagem de nutriente e todos os benefícios que traz com ela. E é importante a gente trazer vocês hoje aqui e dar a palavra para o Rafael também se apresentar para trazer, como você falou aqui no começo, do anonimato, pessoas que têm uma capacidade técnica de especialistas e que vai trazer através desse canal novas formas e agregar novos manejos para a gente combater hoje na cultura da cana a própria grama-seda, que é uma das plantas-chave aqui no estado de São Paulo, e a gente só tem a possibilidade dela de realmente contornar o problema na reforma. Nesse ponto, Júnior, nós temos uma passagem da vida dentro da Fazenda Pinhalzinho, que tem um grande consultor nosso de cultura de soja, que é a empresa Detec, Roberto. Eu brincava-se com ele, quando eu cheguei na fazenda 14 anos atrás, no primeiro ano que eu cheguei na fazenda, eu brincava com o Roberto, numa passagem eu falava: Robertão, você não vai sumir para o Mato Grosso. Ele é uma empresa especializada em consultoria de grãos. E o grão está lá. E o grão está lá. E eu, 10 anos de formado, achava que, opa, tem que parar para ganhar dinheiro, tem que parar para sobreviver. E eu falava com o Roberto isso muito. Ô, Roberto, você não vai sumir? Eu falava para ele. Ele virava para mim, isso 14 anos atrás, não é hoje. Ele falava: João, eu tenho uma concepção na minha vida. Do que? Eu sou consultor de grãos. Na época ele tinha, se eu não me engano, 45 mil hectares de consultoria no canto do estado de São Paulo, Itapetininga, Capão Bonito, Capão... o canto Itapeva, ali. Itapeva, que eram só clientes que produziam grãos. Soja, safrinha, soja, safrinha. E no caso, a Fazenda Pinhalzinho foi a primeira cliente do Roberto como grãos em rotação de cultura. Porque a gente já não estava satisfeito com a nossa produtividade, a gente já queria dar um passo a mais. Então, o que nós vamos fazer? Vamos atrás de alguém que é especialista em grãos, para a gente dar que foi quando a gente rompeu na soja, das 60 sacas, que para a época já era excelente, que a gente rompeu e já bateu as 80 na soja, entendeu? Ô, Rafael, mas daí você está falando dentro daqueles pilares lá que vocês construíram. Hoje, vocês acreditam que a rotação de cultura ela contribui em quanto para manter essa produtividade alta? Não tem um quantitativo que a gente exponenciar, né, Júnior? Mas a gente acredita que se uma casa é feita com 5, 6, 8 pilares principais, a quebra de um pilar desse Já balança. vai abalar todo o processo. Então, deixa eu fazer a pergunta diferente, João.
Então, o pilar da rotação de cultura é fundamental para a produtividade de 3 dígitos. Sem dúvida. Sem dúvida, eu imagino isso. E voltando a esse assunto Do Roberto. tech, era o que ele virava para mim e falava assim: "Não, Galvão, você vai ver junto comigo, daqui 10 anos, eu vou ter os mesmos clientes que eu tivesse lá no Mato Grosso, eu vou ter aqui dentro do estado de São Paulo. Porque eu ando esse estado de fora a fora e não consigo deitar no travesseiro e dormir vendo a quantidade de terra mais rica do país em pousio, vamos dizer assim, por 4, 5, 6 meses, Sem fazer nada. esperando o plantio novamente de cana. Aí nós, dentro do sistema produtivo, começamos a perceber que dentro das tecnologias de multinacionais existia alguma molécula específica de herbicida para o controle efetivo de uma grama seda. Porém, certas moléculas te impediam de fazer produção de soja. E aí foi a busca nossa de, pô, mas como que eu tenho que, que ter uma molécula que eu vou fazer soja em rotação, vou controlar minha grama, vai me dar sustentabilidade para o meu pilar cana e vamos conviver as duas culturas em parceria. Logicamente que, Rafael, muitos dias e dias olhando lá da própria cultura da soja e vai, mastiga de lá, mas com esse busca incessante da nossa companhia, dos colaboradores, hoje nós descobrimos não, a molécula já existia no mercado. Ajudamos a aperfeiçoar o manejo. Conseguimos Exatamente. aperfeiçoar o manejo dentro do nosso realidade. Exatamente. E o motivo, acho que, principal do nosso bate-papo hoje é esse, é transferir essa tecnologia para outros produtores. Até para incentivá-los, Ao né? mesmo tempo que nós estamos tendo sucesso, outros poderão ter. Com E a certeza. tecnologia está aí. Com Não certeza. somos a Fazenda Pinhalzinho que criou essa tecnologia, mas nós adaptamos o uso dela dentro do nosso contexto. Isso aí. E graças a Deus, você mesmo esteve lá, ficou maravilhado Admirado. com o trabalho que, não o nosso trabalho do dia a dia, mas o trabalho específico que nós estamos buscando uma solução para a gente conviver com a principal cultura da fazenda, cana-de-açúcar, a segunda cultura de sustentabilidade, a soja, e a principal erva daninha que detona os canaviais, que é a grama C. Então, hoje nós acreditamos que temos os 3 fatores e conseguimos juntar tecnologia para estar tendo sucesso. Porque existem algumas moléculas que inviabilizam uma coisa ou outra. Não? E aí, o Robertão falava, vou voltar nele, na DTEC, você passou 14 anos, a DTEC hoje tem 50 mil hectares de clientes de soja Só em cana. sem ter reforma em cana. Nós vamos chamar o Roberto para vir aqui. Precisamos. Vamos chamar o Roberto. É, Aí você volta, João? voltaremos, eu Ah lá, com certeza. Aí, ó, então já tá pronto um episódio de Tech, mais a Pinhalzinho e a Baldão aqui na E Baldão. ele dá show, hein? Nós do setor sabemos o quanto custa e quanto onera em produtividade o fator grama. Oh. Nossa. Então, existem tecnologias que você faça alguma coisa em herbicida, mas você tem que reentrar, recatar. E aí eu toco num assunto, né, João? Vai ser necessário cada vez mais, eu falo que um dos propósitos nossos, infelizmente, é a mão de obra. Elas, E queria chegar. Agora, nós não temos mais. Quem que tem mão de obra disponível para fazer captação? Para não ser grandes grupos? Não tem também, não tem Mas também. os grandes grupos ainda tem CACF para contratar. Eles são Agora, grandes, mas tem grandes áreas. Produtores rurais Precisa de é muita- complicado. Muita gente, né? Para ilegalidade. Então, para não ir na ilegalidade, essa é a nossa busca para
com as tecnologias do mercado, que quem é que traz essa tecnologia para a Fazenda Pinhalzinho? É o mercado, é o Júnior Baldan, são empresas multinacionais. É o Clomazone, é a soja resistente a glifosato, é o preparo de solo, que eu falo que o preparo de solo fazendão, preparo de solo que o pessoal até é meio depreciativo isso, mas grandes empresas devem olhar para esse preparo, que é o fazendão, sabe qual que é? É o preparo convencional, do Bruto. uso da grade, seccionar essa grama, nós vamos entrar nesse detalhe. Às vezes o contemporâneo, ele veio do passado e continua contemporâneo, que é o preparo convencional em área que você tem que preparar para o plantio da soja em áreas de grama. Voltando a falar sobre o nosso sistema de produção, que seria interessante a gente também estar citando durante a nossa conversa, que todo o nosso processo de produção de soja, ele é feito no preparo total da área. Nós fazemos soja indireta em cana. Um dos pontos, por quê? Devido ao nosso amiguinho Isonófilos, que a gente conhece, que também você tem que fazer uma eliminação de suqueira, e ao mesmo tempo, devido à grama. Ô João, o controle da grama e dos fenófilos, o preparo, ele É usa... 60% do controle. Eu falo que da grama é 80, dos fenófilos eu não sei o número certo, mas o preparo, esse manejo ele funciona da soja e o preparo junto, tanto para o esfenófilo como para a grama, concorda? Sim, sim, com certeza. E também nos ajudando a alavancar a produtividade. Você pega, infelizmente, o equipamento eliminador de suqueira que todo mundo, nós aí, produtor de cana, conhecemos. Também nós, como agrônomo, olha, passa com o carro na operação, você fala, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? Porque eu estou desagregando 100% o solo tropical nosso. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho que fazer para eliminar o adulto e larvas do inseto vetor. Mas no decorrer do nosso aprendizado, vamos dizer, hoje eu até linko que o próprio eliminador de suqueira também me deu um pouco de sustentabilidade na produção da soja. Que ele me ajudou a eliminar a palhada dentro de um time que eu tenho que eliminar a palhada de cana para mim estar pondo a soja. Então são tecnologias que chegam para agregar. Não, e assim, por exemplo, seja o esfenóforo ou seja a grama, nós já entendemos que não é uma operação que você vai resolver, é um processo de operações e um processo de intervenções que você dentro desse pilar que você tem que adotar para poder estar reduzindo ela, seja ele em preparo do solo, o erradicador, seja ele com moléculas, seja eles com estratégia de utilização dessas moléculas, né? Exatamente, né, Rafael? Nós não estamos vindo aqui e falar que nós descobrimos o antídoto para a grama. Não. Mas nós captamos dentro do que existe hoje de tecnologia, trouxemos para o nosso dia a dia e estamos satisfeitos com o resultado que está apresentando. Então, hoje eu falo que a grama seda não é empecilho para a soja. O produtor, a usina, sei lá quem seja, existe como trabalhar com as duas culturas, que uma vai dar sustentabilidade para a outra. Concordo, João. Ô, João, nós vamos entrar agora específico no nosso tema. É muito importante e é coisa boa, pessoal. Mas foi muito bom já esse bate-papo aqui de início para a gente entender como chegar nessas produtividades, né? Através de tudo isso que você comentou. Quando a gente fala em grama seda, João, Rafael, tem uma imagem aqui atrás da gente, o público está vendo. Isso aqui eu falo que quando você pega uma área dessa, aí você falar que é fácil eliminar, não é. Aqui só tem um jeito de eliminar. Por isso que vocês vieram aqui para a gente compartilhar com esse. Mas eu falaria, tô vendo a imagem aqui atrás, que para nós do sistema produção Fazenda Pinhalzinho, isso não seria um empecilho para mim não ter que pôr soja numa área. Vou fazer uma renovação. Então, mesmo uma área desse porte que vocês estão vendo, eu vou ali
dentro do manejo existente, a gente consegue Hoje ter consegue. sucesso em cana e soja. Pelo contrário, o propósito hoje de você estar aqui, a gente tem 3 frentes de trabalho para eliminar a grama, mas isso é unânime, é na reforma. Dentro do manejo produtivo, a gente tem que dar opções, porque nem todo mundo consegue fazer 100% e a gente tem que explorar os manejos que a gente tem. Hoje, logicamente, nós vamos falar da grama e da soja, rotação com soja, mas em algum momento você precisa fazer a rotação e você precisa criar um plano, que eu e o Rafael até já conversou, grandes áreas. Às vezes você tem uma área que a empresa ela não tem a estrutura, você faz a rotação com 500 hectares, mas uma empresa que vai fazer uma rotação com 10.000 hectares de plantio, ela tem que ter opções. Então, quando isso foi restrito, a gente criou uma solução. A gente entrou em contato com a FMC na época, perguntou como era o clomazone na soja. O pessoal do Cerrado falou que era muito seletivo. A gente conhecia essa molécula para desinfestação da grama. E aqui eu trago 4 imagens que depois a gente vai falar da evolução desse controle que eu vi lá na Pinhalzinho. Ó, Rafael, a gente entrou aqui fazendo depois esse preparo de solo. Dá para ver aqui nessa imagem que 85% a 80% é o preparo do solo que a gente estava comentando. Você vê que ainda tem alguns propágulos que vem vindo. E daí a gente fazia aquela sequência de 2 aplicações de glifosato. Então a gente tinha embaixo. Esse era o nosso padrão, até então. Então, e é isso que vocês estão aqui para a gente falar da evolução. O nosso menino aqui, na busca das insistência, junto com as nossas consultorias, não descobrimos o mundo. Essa mesma molécula que você citou, que ela tem pouca fitotoxicidade em soja, é nossa molécula-chave no controle de grama. Porém, o que nós percebemos? Dava para ajustar o manejo. Ajustar o manejo, que foi a nossa busca, e esse é o principal tema de hoje, que o Rafael vai trocar uma ideia contigo sobre o que nós fazemos com essa mesma molécula que existe no mercado há 20 anos. Não é que a Fazenda Pinhalzinho criou-se uma molécula. Nós pegamos exatamente que era a molécula cargo-chefe nosso na cultura de soja. Lógico, dependendo das restrições, porque nós sabemos que com a Amazônia nós temos algumas restrições de uso com culturas vizinhas, mas não deixa de ser nossa molécula-chave para a soja. Porém, nós adaptamos o uso dela dentro do nosso manejo, da nossa realidade. E falando desse uso, né, aqui essa imagem ela é bem ilustrativa, a gente quis trazer para também a gente conversando e exemplificar. Nem todo mundo, tem gente que tem muita experiência que vai assistir, mas tem o propósito também para as novas gerações que vêm vindo e mostrando essas evoluções. Então, quando você olha para uma foto dessa, você vê que o herbicida não está controlando nada ainda. Está controlando alguns propagos vem vindo, mas é 85%, aí 80% é o preparo. É gradona. Aí você vem aí, você tem mais uma sequência, mais uma aplicação de glifosato, e depois você tem aí a entrega, né, a transformação. Sim. A transformação do que era aquele campo de grama para o que está acontecendo agora. E a gente vê essa sustentabilidade, os outros cortes, aí a gente resolvendo com a soja. Uma coisa interessante, que daí a gente entra, vamos passar a palavra para o Rafael agora, uma coisa interessante foi um trabalho que eu vi na Fazenda Pinhalzinho. Preparo bem feito, desestruturação da grama, promover os propagos, diminuir eles para 30, 25 centímetros no período seco, para buscar água. Aí nós estamos falando de manejo integrado, nós não estamos falando de molécula de herbicida, estamos falando da natureza, usando a natureza ao nosso favor. Seccionar ela vai buscar água, não tem água, ela tira dela mesmo, desidrata, a gente prepara, secciona para a hora que for entrar o plantio da soja, né? Você tem propagos menores, que aí sim o glifosato vai funcionar. Sim. E o clomazone também vai fazer o papel dele melhor, porque aí começa a umidade, a chuva, e daí a molécula entra na solução do solo, os propágulos mais
vulneráveis ao controle. E daí a gente estava conversando com o Rafael, a gente estava fazendo um controle lá, um trabalho, a gente vai até dar um spoiler desse trabalho aí do camalote. E a gente estava andando dentro da área, e dentro da área eu falei, nossa, Rafael, olha como é que tinha grama nessa área. Acabou com a grama aqui, com o seu manejo, né? O que você fez? Aí o Rafael me contou, né, que do que a gente achava que funciona, vocês viram esse passo a passo, mas a gente tem a evolução disso. Aperfeiçoamos isso. Com certeza. E daí o Rafael falou, ó, ô Baldan, eu uso 3 litros do Clomazone CS e depois a gente vem e ainda faz mais 2 no V4 com glifosato. Então, quer dizer, a gente conseguiu aumentar no período onde que vai ter o uso do Clomazone com eficiência, aumentar a carga dele no solo, mantendo a seletividade na soja e fazendo aquele controle que a gente viu. Eu achei fantástico, Rafael. Conta para nós aí. E a gente tem algumas dúvidas, vai ficar com algumas dúvidas. Será que a formulação é a CE ou CS? A gente tem muita dúvida. Fala para nós aí. Quer fazer um complemento? Não, eu quero só que o Rafael vai complementar também, Júnior. Ele vai falar desde o início. Como que nós conseguimos ter a segurança de fazer esse parcelamento da molécula. É isso aí. Porque, ao mesmo tempo, nós sabemos até quanto que ela não iria causar uma fitotoxidez na minha segunda cultura. Então, vai, Rafael. Na verdade, se você pega a soja, né, desde o princípio, com a soja RR, né, a fazenda, a princípio, ela, quando lá atrás, 2008, 2007... 2007 aqui, Rafael, 24 sacas por hectare. Por hectare, né? Olha só que fantástico, pessoal. Aí um dos pilares da consultoria, né? De 24 para 2007, 2024, 25, 83. Isso aí. E acabando com a grama. É isso aí. Não acabando, mas convivendo com a grama. Você não acaba, você não acaba, você convive ao ponto que ela não te cause tanto dano econômico e o controle dela seja de uma forma sustentável economicamente dentro do processo. Hoje nós temos canaviais que estão indo para o 5º, 6º, 4º, que ele vai entrar para o sistema de reforma, ele está exaurido da produção indo para a reforma, mas não necessariamente por causa de uma grama. É isso. Então isso que eu quero dizer, a grama está lá no sistema, mas com toda essa etapa que nós fazemos, nós não perdemos o canavial por grama. Quando a gente fala acabar com a grama, né, a gente sai de uma área de 100% de propago ou uma massa muito grande para um controle de 96, 98, sim, praticamente acabar com a grama, né? Sim, mas ela está convivendo junto conosco. E a nossa cultura principal tendo resultado. Né? E lá atrás, então, o que se tinha era o glifosato, né? Mas com uma aplicação extremamente restrita, aquela faixa que ela está no período vegetativo da soja. E aí, mais ou menos, mais úmida do ano. Mais ou menos lá pelo ano de 2018, nós começamos a já estar colocando no nosso processo os pré-emergentes. Né? Então a gente já começou a trabalhar com alguns pré-emergentes. Na época... Na cultura da soja. Isso, soja. E aí, na época, a fazenda ainda tinha um pouco de laranja, o que nos restringia muito o uso do Clomazone, né? Então, como nós fomos até sair da cultura, nos deu a possibilidade também de estar ampliando essa utilização, né? Que vale muito destacar que ele é um produto extremamente eficiente, porém muito técnico, né? Com aplicações, vento, deriva, mais, né? Então, vale essa ressalva, né? É um excelente produto, mas você tem que ter alguns critérios para seguir e não ter problemas, né? E aí, por volta de 2020, aí nós já fazíamos o glifosato, começamos a fazer o pré-emergente e nessa aplicação junto com o glifosato, a gente começou a utilizar o cletodin junto. Porque uma restrição da molécula
A restrição e pelo fato dele também ele potencializa a molécula glifosato, né, no efeito controle da grama seda, né? E aí, em 2022, a gente quebrando a cabeça, querendo, né, já ouvia, né, buscamos informação se tinha esse problema de fito, do uso do clomazone. Para a gente visualizar um possível parcelamento da molécula, né? Para a gente ter um residual maior. Isso. Aí, e aumentar o controle. Mantendo a eficiência do controle. Vamos supor, porque a clomazone você pode usar ela numa dose única, ela vai ter um controle. Agora, você parcelando, nós vamos ganhar time de controle. Dias para frente. Até essa cultura fechar, essa própria cultura vai abafar uma própria grama futura, alguns poucos estolões que ficam. E aí a gente, em 2021, né, junto, vou até fazer os créditos, né, o Israel, o próprio Giovanni, o pessoal da Letec, a gente levou assim, ó, vamos fazer, precisava fazer. A fazenda com o João nos cederam uma área. Na verdade, hoje essa área, desde 2021, ela é dedicada para a gente fazer testes, seja de moléculas, seja de população, seja de variedades. A gente trabalha lá com 50 variedades de soja, lá, em parcelas. Então, tudo isso, é o que eu falo, é o que vai sustentando esse pilar produção soja, que sustenta o pilar produção cana, né? Então, quando a gente destaca um pilar, né, tem dentro desse pilar são várias vigas também, né? Então, foi destinada essa área que a gente fez esse teste e lá, então no pós... Porque a dúvida do próprio Rafael era o que, nossa, né? Era o que, pô, João, vamos parcelar, mas até quanto eu posso parcelar? Até quanto isso vai nos impactar em produção da cultura soja? Então, ele com toda a baganha dele, começamos a voltar no campo para ver até quando eu poderia ir de ingrediente ativo dessa molécula num possível parcelamento que não vai me afetar em fitotoxidez nessa soja. Isso aí. E fala para nós, como é que foi? Preparo convencional. Fazendão. Preparo com categoria. Com categoria. Pós a colheita foi feito o eliminador de soqueira. Glifosato, você entra com glifosato fazendo? Não entra na seca? Ainda não. Não, eu falo assim, na eliminação da cana. Não. Só que aí nós já fazemos outro manejo. Vamos chegar lá. Colheita, sem dessecação da preparo de sol, o eliminador de soqueira, né, que nós fazemos, toda a correção. Primeira operação, eliminação. Correção. Primeira operação, levantamento de pragas e análise de solo. Que está aqui do lado. Correção de solo após o eliminador. Isso. Aí entra... Calagem e gessagem. Aí a gente entra com uma grade, cruzando o sentido anterior. Uma grade intermediária. Pesada, de 32. 32. Aí após alguns dias, ou quando chove, ou espera ela dar uma murchada, né, que fala, a gente entra com a segunda gradagem. Com essa mesma grade? Com essa mesma grade. Duas grades de 32 polegadas. No mesmo sentido? Não, aí a última já é no sentido que eu vou plantar a soja e a cana já. Aí eu já começo... A primeira ele entra dando A primeira eu corto e depois eu... 45 graus. É isso aí. E a segunda eu volto mais ou menos no sentido que eu já vou... Para já ir nivelando o terreno. Para já ir acertando o terreno, né? Aí, quando tem que fazer alguma conservação de solo, essas coisas nós fazemos, né? Aí a gente entra com a subsolagem, profunda, 50 centímetros. Após isso daí, geralmente, final de agosto, nossas áreas estão todas prontas. Final de agosto, tudo pronto. A gente prioriza colher as áreas de reforma primeiro, para ter esse tempo, né? Porque nós também, no nosso entender, Júnior, nós temos que adiantar esse preparo, não também só visando a quebra dos estolões da grama, mas também visando a quebra da própria palhada da cana. Porque a palhada da cana também, se você
colher uma cana em setembro e quiser preparar ela no sabugão lá e plantar soja, Em outubro, por exemplo. você vai ter dificuldade de germinação, você vai ter concorrência de nitrificação de N com essa palhada, você vai ter um teto produtivo menor dessa soja. É. Agora, esse terreno já planejado, preparado na seca, preparado com uma antecedência, também nos dá potencial de produção de teto na soja, também é a eliminação total da própria palhada da cana. Perfeito, João, perfeito. Então a programação é fundamental nesse Sim, sentido. planejamento. Planejamento em A programação- tudo na nossa vida tem que ter planejamento. Isso aí. E o Rafael, sabe, ele passa os apuros no dia a dia com o João Garvão, porque o João Garvão é uma pessoa totalmente metódica, né? É, Então a gente sabe também na agricultura, que nem a gente comentamos, que nós somos uma indústria no céu aberto. Então, você programa, de vez em quando, você tem que fazer algumas desprogramas, vamos dizer assim, dentro daquele... E aí o João Garvão já não dorme mais à noite, porque... Rafael, mas não, mas tivemos, então... É o nosso samba do dia a dia, né, Rafael? Eu acho que o produtor rural ele tem um poder em se adaptar Mais a que tudo certas nessa situações, vida, né? Mais que que camaleão é nessa o que data. diferencia ele, na verdade, porque ele lida com o clima, ele lida com o mercado, ele lida... multinacionais, A maior parte das coisas que ele lida, ele não tem controle sobre nenhuma delas, com certeza. né? Então nós somos artistas. O produtor tem que ser artista. E aí... Mas a programação, ela deve ter esse planejamento tem que ser feito. Sim, é uma linha, né? É uma muito. linha, você Eu segue gosto- ela. Lógico que no meio do caminho acontece É. contratempo. Adaptações. Contratempo. Mas você não adaptações foge- Mas você não foge... E outra, por Rafael- mais que tenha adaptações, você tem que seguir uma premissa que é qualidade do que você está fazendo, né? E, Época certa. Época que tá certa, fazendo né? a coisa, E- a operação está em cima da qualidade. né? Por isso que dentro do planejado, antecipar é melhor, porque a gente Sim. sabe que tem esses Sim, ajustes. exatamente. Então, assim, vamos recapitular. Início de safra, já programa essas reformas, no máximo maio já está saindo, daí Não, até mais. Até mais? Julho, tá até saindo. junho. Junho. Aí você entra com a grade 45 graus cortando, Eliminador, eliminador, a grade 45, a segunda grade, a grade incorporando, isso. a grade incorporando e quebrando os propagos. Isso novamente. Aí, Ficando a subsolagem, né? Que a gente chega um momento que a subsolagem tem que parar, que nessa época agora, né? Mas enfim, dando a condição, vai fazendo a subsolagem e após isso daí o preparo está pronto. E aí é uma outra vantagem que nós começamos a perceber nos últimos 3 anos, mais ou menos. A gente planta soja a partir do dia 12, 15 de outubro, dando a condição, os 80 milímetros, a gente dá início ao plantio da soja. Então essa área ela vai ficar ali para mim por 60 dias, 50 dias, preparada e já no pousio. E a gente começou a perceber que essas áreas de alta infestação era onde já começava a sair alguns propagos de grama. Então, a gente já, dentro do nosso planejamento e orçamento da soja, a gente já dedica ali 50, 100 hectares de catação para poder fazer isso. E é um gap que você pode se pensar hoje em dia com essas tecnologias, de fazer um mapeamento dessas reboleiras, catar com drone. Hoje na fazenda a gente faz com tratorizado mesmo, né? Mas ali a gente já consegue já dar a primeira pancada nela, digamos, né? A gente já consegue dar início ao nosso... Início não, porque o início começou com o eliminador, mas quimicamente já a primeira intervenção na área, né? Entendi. Aí, em meados de outubro, dada a condição, a gente solta o plantio da soja, né? E junto com o plantio da soja, tem a modalidade que é o plante-aplique, né? Que você faz o plantio e atrás do plantio tem que ser... Ou antes no dia, né? Mas basicamente é pós o plantio. Aí você entra com o Clomazone. Eu entro com o Clomazone. E mais uma de glifosato? Nesse momento, Não, ali eu não entro. Só voltando um pouco, Rafael, esses 100 hectares que você orça para fazer as catações, só para o pessoal... Glifosato. Sim.
tá preparado o solo, você planta, você falou para mim que planta todo ano 550 hectares, Uhum. você programa 100 hectares, que daí você solta um trator que seria a catação, né? E você coloca para ganhar rendimento, já pegando aqueles. Mas não é a total do talhão. É um autopropelido que o operador está Eu entendi, varrendo talhão por entendi. talhão e Pontual. Então, a catação Pontual. que uma usina ou com um produtor tem o costal, você faz todo esse manejo e otimiza esse recurso. Anda o autopropelido que tem rendimento, Sim. vai achando, vai ligando, vai achando, Sim, vai ligando. sim. Essa é a catação antes do plantio. verdade, E essa esses 100 catação, hectares a gente- acaba virando 20, 25 na catação, vai. E a Ótimo, catação ótimo, a gente ótimo. chama de catação. Então a mas gente. nós já temos referenciado na cabeça e nas nossas tecnologias quais são os pontos específicos daqueles talhões que nós temos que tem uma tensão maior. Então, Entendido. é uma catação, mas não é uma catação uma costal que vai andar. O processo químico ele começa ali. Não, eu sei, quando eu falo isso, que é necessário. Eu Necessário. entendi que você antecipou aquelas 2 na soja, que é um exemplo que eu fiz aqui, você tirou ela do manejo soja, você trouxe uma para fora. Mas não precisamos linkar que é uma operação, é uma catação específica. Vamos supor, dentro do nosso O custo 100% dela entra da área, para cana praticamente. Eu vou fazer em 10% da área. Tá? Tá certo, tá entendido, mas ela se faz necessária. Sim. Porque você vai falar na sequência agora o que você faz, você usa uma só na soja pro glifosato, né? Sim. Uma aplicação Mas só. eu vou explicar por quê. Porque o que acontece? Vou concluir o raciocínio e eu vou chegar lá, né? Há um pouco tempo atrás, manejo de grama são processos. Né? E a ideia, o que é? Quanto maior, seja com o clomazone ou seja com o glifosato, eu consegui espaçar essas aplicações para pegar os rebrotes dela, vários ciclos de rebrote. Porque aí eu vou pegando ela cada vez mais fraca. Entendeu? Então, nós fazemos essa catação, né, prévia, e no plantio, essa operação de plante-aplique, nós fazemos daí o clomazone, com 3 litros por hectare. Isso 24 horas após o plantio. E no você usa máximo. o CS, O CS, o microencapsulado. você usa ele, tem que ser ele. Eu posso usar a outra formulação ou não, Rafael? É uma dúvida. Você pode usar. Em relação à seletividade, a formulação não tem problema nenhum não, na soja. aí você só pegar com 70, porque o outro é 800 e esse é 360, não, sim, né? e coloca na mesma moeda. Na vamos mesma falar moeda, sem problema nenhum. Mas É uma dúvida que o pessoal vai ficar. Porém, Porque- aquele lá... 24 horas após o plantio. Vai Não, fazer sim. com 30 horas, já não faço. Sim, Porém, o sem ser o encapsulado, ele, é o que eu te falei, a gente já usa no limite o encapsulado por conta de segurança de aplicação, o outro mais ainda, né? Então, Entendi. vale essa ressalva, né? Certo. Que a gente tem que fazer. E junto com ele, a gente entra com o Spider também, junto com o clomazone, né? No plante-aplique. Tudo visando grama, potencializando um visando o outro. grama e outro visando folha larga, algum cipó que esteja saindo, né? Aí, após a germinação dessa soja, mais ou menos 20, 25 dias após a germinação dela, a gente, V4 mais ou menos, V5, que é onde a gente vai fazer a nossa primeira entrada, junto com o inseticida, né? A gente já, com o glifosato, porque ali já saiu. Mas olha para você ver, eu já fiz lá atrás, certo? No pré-plantio, lá aquela catação. 40 dias do plantio ele já fez uma bordoada. No dia do plantio, plantio ele já isso. fez uma segunda bordoada. Porém, ele não visando tanta pós, né? Mas Alguma pose, mas também pegando estolão. O estolão ele pega. Semi-germinando. O estolão ele pega. Picamos o estolão lá nos preparos. Então ele também, ele tá sem reserva. É o estolãozinho que começa a querer brotar mesmo numa seca, etc, porque ele tem que sobreviver. E ao mesmo tempo o Rafael vem e já dá uma lambida nele. E aí, nesse estágio da soja, e aí a gente entra então com 2 quilos do glifosato, né? E mais 2 litros por hectare do clomazone. no V4. No V4 da soja. E por que tem que ser no V4, Rafael? Porque eu aproveito essa operação
porque eu já vou com o glifosato, Com algum manejo nutricional. Com algum manejo e algum nutricional manejo de e- praga. um pouco mais no V4, a soja, ela do plantio até o estágio V4, quase perto do R1 ali, que ela entra para o estágio reprodutivo, ela produz poucos trifólios. Após Então esse ela tá período, Pouca ela dá vegetal. aquele boom dela, que ela vai fechar a linha. E Então, para nós não é interessante. para nós não é interessante, Eu tenho- porque a molécula não vai chegar no chão. Ela tem que chegar na... E quando ela der esse boom, eu quero que a molécula esteja lá, porque a molécula vai estar trabalhando a nosso favor. O que está em pós de grama, nós já pegamos com o glifosato, e pós isso daí, nós vamos ter o sombreamento da planta. Então, a gente usa, como você falou, a natureza a nosso favor. A gente traz esse manejo dessas moléculas e a gente aproveita o momento que a soja vai fechar a entrelinha para ter o sombreamento e a gente está com esse manejo feito. Então, Aí futuramente... aí... Oi? O interessante disso é que o clomazone ele se mostra seletivo no Sim. V4 e nos estágios anteriores também. Também, você pode usar. Eu acho que esperar passar ali a fase E- do cotilédone dela, né? Mas aí, por exemplo, Porque aí você assim, não vai usar o glifosato, você vai colocar mais uma você vai ter que fazer operação. uma outra operação, né? Eu entendi. E assim, antigamente, quando... Isso aí foi muito bem ajustado com aquela antes do Sim. plantio da soja. E você concorda que quando a gente faz o clomazone ali na pós-plantio, né? Você já dá uma segurada. E Sim. aquele momento do V4, a hora que chega no limite, você explicou, todo mundo que vai assistir vai ficar bem claro isso. E no começo mesmo do João Gargão, ele vinha contar pra mim que eu vou fazer isso. Eu falei, Não, mas assim, ele vai queimar a minha Não, sola, mas vai primeiro- queimar a nossa sola. É um Mas, paradigma, né? Mas- Paradigma. Oba, então- mas nós fizemos isso daí, primeiro naquela área Por que nós 2 anos nessa testamos, área né? teste, porque- E testamos outras doses também, mas não vem o caso. A gente entende que É o esse é o momento. melhor momento. Esse é o melhor E ficou- momento e essa é a melhor dose. E ficou muito bem claro, você explicou aí o uso da natureza ao seu favor, Sim. aquele momento, a última entrada que está aberto para o glifosato e também para complementar aqueles 2 litros com mais 3 são 5, né? É isso aí. E a gente percebeu nesse específico, nessa área que a gente foi, que mesmo assim, né, acabou praticamente com a grama, tem alguma coisa, Sim. mas o outro desafio daquela área que foi o capim-camalote também, né? Também. E a área onde não foi que o drone falhou as aplicações, ele voltou com força total. Força total. Porém, aonde que a infestação era menor, a própria desinfestação que você fez com a grama nos ajudou no Não. camalote. desinfestou o camalote, João, lá embaixo, porque a pressão era menor. É isso. E daí, quando a gente pensa na grama seda, qualquer gramínea que vier junto nessa área, uma área de alta infestação de capim colonião, que é ainda a principal planta daninha da cultura da Vai cana-de-açúcar, sofrer você elimina. Elimina. Vai. Depois da grama, o camalote, o resto... mas assim, essa... A ideia, né? Porque antigamente, o que tinha que ser feito? 2 aplicações de glifosato. Você fazia uma no V3, V4 e no pré-fechamento dela, que eu te falei, a gente fazia uma. E a gente sabe que o E a glifosato... fito invisível? Então, o glifosato ele causa uma deficiência de manganês na planta. Então a gente colocou o quê? Um herbicida, uma molécula seletiva para soja. Mas mexendo no estágio nutricional dela. Não. Eu falo assim, nós substituímos, por exemplo, ao invés de 2 aplicações de glifosato, A exposição, você nós tirou colocamos uma aplicação de glifosato, porém com uma molécula que me dá um residual no controle. Ô, Rafael, mas deixa eu te falar uma coisa. Talvez você não... o manejo que eu fazia, que eu fiquei entusiasmado, empolgado com o seu, você faz a mesma coisa com mais técnica e com mais eficiência, com mais carga de clomazone. Quando você olha para a soja, você ainda tem esse plus da soja. Mas, na verdade, essas 2 de glifosato se faz necessária, só que você tirou
ela da soja. Eu te- Você trouxe ela É pra isso cá que eu tava te falando. Eu tirei ela da soja e peguei com ela na menos modalidade. produto. É isso com aí. menos produto. Menos produto. Eu otimizando o recurso, que eu vejo que, assim, E na os hora grandes... certa. Exatamente, os grandes produtores, quando eu falo grandes em produtividade, né? Que às vezes tem grandes produtores que não tem tanto uma produtividade grande, mas é essa cultura que a Pinhalzinho tem também, Sim. né? Essa cultura de fazer o máximo com o mínimo, de agregar A valor. gente vê, Baldan, no nosso dia a dia, né? Você é um cara também que anda aí em toda a área de produção de cana do Brasil, Mato Grosso, Goiás, São Paulo. A gente acaba se deparando com situações de muitas cartilhas por aí. Então você pega, nós já vivemos situações, eu com o Rafael, de ir plantar soja numa área específica de um outro grupo, e o camarada chega lá e apresentar uma cartilha. Ó, eu te faço a soja, você me planta, você faz soja na minha área, mas você tem que usar essa cartilha aqui de moléculas de herbicida. E você começa a ver justamente isso, onde que isso está sendo racional. Porque tem grupos que faz você usar moléculas de glifosato com data específica de cartilha, que você olha para o solo, você não tem nada germinado a não ser soja. E você tem que entrar lá com glifosato. Então, você está gastando dinheiro, você está usando recurso natural à toa. Não é melhor você pegar essa molécula de glifosato e alterar a data de entrada dela dentro do seu, seu manejo, você ter uma eficiência melhor? E posso te falar, às vezes esse manejo ele serviu, mas como para nós ele serviu em 2018. Sim. Porém a soja ela é muito dinâmica, coisa que na cana você é engessado. Então se você tem essa condição de se adaptar, buscar um ajuda, repito, né, João? Nós não descobrimos o manejo, nós ajustamos o manejo. Dentro da Rafael, nossa realidade. E eu tô pensando aqui em criatividade, né? Que você usou a criatividade, você evoluiu na criatividade da soja com o Clomazone. Eu acho que lá naquela fazenda experimental lá do João Galvão lá, que você tem que convencer ele, eu acho que a gente já pode fazer o seguinte, numa próxima oportunidade. Você não acha que tem sentido a hora que você eliminou, subsolou, a gente já fazer uma carga de alta, de Clomazone alta, que eu falo as doses maiores antes, depois plantar e fazer uma pré e não fazer mais na folha? Será que também não daria certo? Pode ser. Na verdade, a gente já brincou sobre isso daí, né? Fazer junto com a grade niveladora incorporada isso daí, né? Então, e a gente pode aumentar essa carga e quem sabe ou ao invés de fazer 2, 2 e 2. Ou 3, 3 e 2. Se uma área de alta, se for isso, porque eu acredito que o Clomazone, ele é extremamente seletivo para a cultura da soja. Extremamente. Você garante as duas, você garante uma quantidade de ingrediente ativo. E você parcela, João. O remédio você parcela ali. O pulo do gato da nossa operação é exatamente essa. A gente era aquele período ali de 15 dias. A gente levou ele para um ano. Não, na soja específico é 40 dias. Na soja. E é um ano, porque depois entra a cana. Aí é o nosso manejo em cana, exatamente. Aí entra lá o Clomazone de novo no quebra-lombo, na primeira de planta. É um ano. De grama na soja também visando principalmente a cana. A cana. Que é a principal cultura nossa. Com certeza. E aí saiu soja, entramos com cana, novamente nós estamos entrando com a molécula para... A soja, ela é um ponto-chave para a redução do banco de semente para o ciclo inteiro da cultura. Sim. Exato. Aí que é um segredo. De vez você está gastando no terceiro, quarto corte, 3, 4 diária por hectare para fazer uma catação, para conseguir sobreviver cana e grama, não que se você levar você na fazenda lá, você não vai ver grama. Só que você faz com meia diária. 4 diária por hectare, porque eu mantenho, dentro de uma possibilidade, algumas catações ainda em segundo corte de cana, em terceiro corte de cana, porque tudo isso, para chegar lá no quinto corte, sexto corte da cana, eu também já tenho um banco bem menor de estolão de grama. Então, nós acreditamos nessa nossa ciência fazendão, vamos dizer assim, que
quanto mais o tempo se Técnicas passar, João Galvão? quanto mais o tempo se passar, mais nós vamos ter eficiência nesse controle de solo no campo. Com certeza. E talhão que teve alta infestação também, só para complementar e terminar o manejo, o que nós fazemos? Aonde o pulverizador, na cabeceira, ele manobra e ele vira, ali não tem soja, você tem uma insolação maior, pum, sai ali. Já faz 2, 3 anos que no final da cultura, antes da dessecação, onde eu não tenho dano para a planta, a gente tem feito a aplicação de glifosato só na cabeceira. Porque eu já tô... onde contra o propelido mais pisa, apesar de toda a operação ser com piloto, etc., nós temos uma insolação, né? A gente já faz uma catação ali. Ali já tem uma insolação maior, ali geralmente vai sair não só grama, com qualquer outro tipo de erva. E quando que ela está lá no processo de esperando a gente dessecá-la, porque também nós fazemos a dessecação de 100% da área para nos adiantar o nosso plantio de cana, porque ao mesmo tempo nós temos que fazer tudo isso, que nós estamos conversando em soja, mas fevereiro eu tenho que plantar minha cana. Então, tudo é uma cronologia. E eu já... O cronograma é igual de uma troca de pneu de Fórmula 1, né, João? No nosso dia a dia, o Rafael olhando e deu essa sugestão, e hoje nós fazemos essa catação de bordadura em soja. E eu já vai além, porque a gente não para, né? Mas, por exemplo, o Valdir, que é o nosso parceirão da fazenda também, trabalha junto com a gente. Ele é nosso professor Pardal, sabe? Então, a gente já está bolando o quê? Um tanque adicional que tem no nosso pulverizador, a gente pegar e colocar 2 bicos atrás da roda traseira do pulverizador, para não ter nem o custo da operação. A gente fazer catação, na própria dessecação, a gente já fazer essa operação. Faz essa catação desses escapes de... A nossa história é essa, Júnior. Foi muito legal aqui o bate-papo aqui. Gostaria de agradecer a hora, hein? Demais vocês aqui. Foi fantástico o nosso bate-papo. Agradecer de novo a Fazenda Pinhalzinho. Agradecer de novo em nome da Fazenda Pinhalzinho o João Galvão e o Rafael Almeida, meus amigos e parceiros. A gente tem muito trabalho desenvolvendo lá, estamos trazendo muita solução. E com pessoas assim, inovadoras, que não para de olhar para o problema e descobrir detalhes. Tentar uma solução para aquilo, detalhes, das ferramentas existentes. Ô Rafael, agora fala dessa inovação do Clomazone na soja, a evolução daquele trabalho que eu achei que a gente fazia um trabalho que já estava no limite de controle, da excelência. Obrigado, João. E eu descobri com você que você faz uma coisa ainda melhor. Fala para nós. Na fazenda nós ajustamos o manejo, né? Que ele começa desde o preparo do solo, aonde é feita o eliminador de soqueira. Após esse eliminador, feita toda a correção do solo, é feita 2 grades pesadas. A primeira grade cortando a 45 graus, a segunda já no sentido, né, que vai terminar o preparo do solo. Após isso daí é feita a subsolagem. E a gente antecipa no nosso planejamento o preparo para, após o preparo ficar pronto, até o plantio, a gente tem um tempo aí de 45, 50 dias, aonde ali já começa a sair alguns propágulos de grama. E a gente ali já começa a fazer a primeira catação com glifosato. A partir do dia 15 de outubro, mais ou menos, a gente começa o plantio. No plantio, nós utilizamos, nas áreas que tem a possibilidade, que é a maioria, o Clomazone a 3 litros por hectare e mais o Spider 30 gramas por hectare. No V4 para V5 da soja, mais ou menos 20, 25 dias após o plantio, é onde nós fazemos a nossa aplicação com glifosato, para ele já pegar alguma pós-emergência de qualquer outra erva, mas principalmente da grama. E o diferente foi que ali sim a gente colocou uma segunda aplicação com o Clomazone, 2 litros por hectare. E após isso daí é feita a dessecação da soja, uma catação
nas cabeceiras, que é onde o pulverizador acaba amassando, né? Então ali a gente também faz uma catação e depois toda a nossa programação de herbicida e moléculas posteriormente na cana-de-açúcar. Obrigado, viu, João? Obrigado, Rafael. Obrigado.